Imagine um homem que se declarou imperador de um dos países mais pobres do mundo, gastou 22 milhões de dólares em sua própria coroação enquanto crianças morriam de fome nas ruas, e que mantinha leões e crocodilos para punir seus inimigos. Parece ficção? Infelizmente, esta é a história real de Jean Bedel Bokassa, o ditador mais insano que a África já conheceu. E se você acha que já ouviu histórias absurdas sobre tiranos, prepare-se, porque nada se compara ao que você está prestes a descobrir. Fique comigo até o final, porque esta jornada pela mente de um megalomaníaco vai te deixar sem palavras. E já que estamos começando essa jornada juntos, que tal dar aquele like para fortalecer nosso canal e se inscrever para não perder mais histórias incríveis como esta? Era 22 de fevereiro de 1921, na pequena vila de Bobangui, nas profundezas da floresta equatorial da República Centro-Africana. Nascia Jean Bedel Bokassa, um dos 12 filhos de um chefe tribal local. Ninguém poderia imaginar que aquela criança se tornaria uma das figuras mais aterrorizantes da história africana. O destino tinha planos cruéis para Bokassa. Aos 6 anos, sua vida foi devastada por um trauma que moldaria para sempre sua personalidade violenta. Seu pai foi brutalmente espancado até a morte no escritório do prefeito francês local por ter protestado contra os trabalhos forçados impostos pelo regime colonial. Uma semana depois, sua mãe, devastada pela dor, cometeu suicídio, deixando 12 crianças órfãs. A família decidiu que Bokassa deveria receber uma educação francesa. Na escola, enfrentava constantemente provocações cruéis sobre o destino trágico dos pais. Embora fosse baixo, Bokassa era fisicamente forte e rapidamente aprendeu a se defender com os punhos. Um missionário, percebendo que o jovem não tinha aptidão para estudos nem devoção religiosa, sugeriu uma carreira militar. Em 1939, Bokassa alistou-se no exército francês. A vida militar era perfeita para ele. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi promovido rapidamente, servindo com distinção. Quando a paz foi restaurada, decidiu permanecer no exército, que oferecia oportunidades únicas para um jovem africano. Em 1950, embarcou para a Indochina francesa como especialista em transmissões. Lá, encontrou-se no meio de uma das guerras anticoloniais mais amargas do século. Durante sua estadia no Sudeste Asiático, casou-se com uma jovem vietnamita de 17 anos, Nguyen Thi Huy, que lhe deu uma filha chamada Martine. Quando foi transferido para a Europa, deixou esposa e filha para trás, acreditando que retornaria. Em 1959, foi destacado para Bangui, capital da República Centro-Africana. Após 20 anos de ausência, retornava à sua terra natal como um homem completamente transformado. Quando o país conquistou independência em 1960, o primeiro presidente foi David Dacko, primo de Bokassa. Em 1964, aos 42 anos, Bokassa foi nomeado chefe do Estado-Maior do Exército Nacional. Bokassa estava convencido de ser um homem destinado à grandeza. Possuía carisma, mas também um defeito fatal: vaidade extrema e ego desmedido. Em eventos estatais, insistia em ficar ao lado do presidente durante cerimônias públicas, causando discussões amargas com o protocolo oficial. Inicialmente, o presidente Dacko achava as travessuras do primo divertidas, mas subestimou gravemente Bokassa. Em 1965, Dacko humilhou publicamente Bokassa durante um jantar oficial, declarando que ele só quer colecionar medalhas e é muito estúpido para realizar um golpe. Percebendo a ameaça, Dacko tentou equilibrar o poder criando uma força policial armada. No meio de 1965, enviou Bokassa a Paris e depois proibiu seu retorno. Meses depois, sob pressão francesa, Dacko recuou e permitiu o retorno de Bokassa. Em dezembro, aprovou aumentos orçamentários para a polícia,
rejeitando o orçamento militar proposto por Bokassa. Foi na fatídica noite de 31 de dezembro de 1965 que Bokassa executou seu golpe. Encontrando pouca resistência, tomou o poder enquanto Dacko estava fora do palácio. Quando o presidente tentou retornar, foi capturado e levado à prisão. Bokassa abraçou-o, dizendo: "Tentei avisá-lo, mas agora é tarde demais." Em 2 de janeiro de 1966, Bokassa formou o Conselho Revolucionário, aboliu a Assembleia Nacional e descartou a Constituição. Inicialmente, seu regime não foi especialmente brutal. Suas primeiras ações incluíram melhorias no abastecimento de carne, serviços de ônibus e medidas para promover o status das mulheres. Bokassa finalmente tinha poder, prestígio e reconhecimento. Em outubro de 1966, fez uma declaração megalomaníaca: "Estou em todos os lugares e em lugar nenhum. Não vejo nada, mas vejo tudo." Tal é o papel de um chefe de Estado. Sua imagem começou a aparecer em todos os lugares e edifícios foram renomeados em sua honra. Promoveu-se a general e depois a marechal, insistindo em usar tantas medalhas que uniformes especiais foram desenhados. Uma história conta que, ao conhecer Idi Amin, usou um uniforme brilhando do pescoço ao joelho com todas as medalhas que já havia inventado para si mesmo. Amin ficou tão furioso que mandou seus joalheiros criarem uma exibição comparável. Durante seu governo, cada capricho se tornava política. Controlava tudo: promoções, punições, decisões ministeriais. Usando fundos governamentais, adquiriu propriedades valiosas na Europa, incluindo uma mansão de 50 quartos em Paris. Bokassa tinha travessuras selvagens. Em 1972, juntou-se ao espancamento público de 45 ladrões na Praça Central. 3 morreram, e os sobreviventes foram exibidos por 6 horas no sol escaldante. Para celebrar o Dia das Mães, ordenou que mães presas fossem libertadas e que acusados de matricídio fossem executados. Durante sua carreira, nunca esqueceu a filha abandonada no Vietnã. Com a ajuda do consulado francês, procurou Martine. Primeiro encontraram uma impostora, que Bokassa adotou por magnanimidade. A verdadeira Martine foi encontrada trabalhando numa fábrica de cimento. Bokassa ofereceu ambas em casamento através de leilão público. Tragicamente, o marido da falsa Martine tentou assassiná-lo e foi executado. A falsa Martine também desapareceu, provavelmente assassinada. Apesar do comportamento errático, mantinha relações calorosas com a França. Os franceses sustentavam seu regime com apoio militar e financeiro. Bokassa estabeleceu amizade especial com o presidente francês Giscard d'Estaing, que adorava caçar em suas florestas privadas, matando dezenas de elefantes e outros animais. A força de Bokassa era ser anticomunista numa época de Guerra Fria. Isso era crucial para a França, que via outros países africanos se voltarem para Moscou. Durante a presidência de Giscard, os franceses indulgenciaram as maiores delírios de Bokassa. Tentando emular Napoleão, seu guia e inspiração, declarou a República um império e a si mesmo imperador de 2 milhões de pessoas. A coroação teve lugar em 4 de dezembro de 1977, no estádio esportivo de Bangui. Da França, encomendou todos os adereços monárquicos: coroa de diamantes, trono imperial em forma de águia dourada, carruagem antiga, cavalos de raça pura, vestes de coroação, toneladas de comida, vinho, fogos de artifício e 60 Mercedes-Benz para convidados. Entrando no palácio de coroação, o imperador Bokassa usava túnica branca com faixas nas cores nacionais e coroa de louros dourados. Subiu ao trono em forma de águia gigante, com envergadura de 13 metros, 800 penas douradas e assento esculpido da barriga do pássaro. Aos sons de Mozart e Beethoven, Bokassa,
Aos 56 anos, coroou-se e colocou coroa menor em Catherine, sua esposa de 28 anos. A partir deste momento, seria conhecido como Bokassa Pin. O espetáculo custou 22 milhões de dólares num país com alta mortalidade infantil, analfabetismo generalizado e apenas 260 quilômetros de estradas pavimentadas. Os franceses pagaram a maior parte, descartando críticas universais. Bokassa depois disse: "Foi o mínimo que os franceses poderiam fazer pelos meus serviços como soldado." O comportamento violento intensificou-se nos anos 1970. A lista de vítimas na prisão de Ngaragba cresceu constantemente. O diretor da prisão testemunhou: "De 1976 a 1979, executei dezenas de pessoas sob instruções de Bokassa. Ele realizava tribunais falsos em sua vila, sentenciando homens a serem mortos por leões ou crocodilos." O fim chegou em janeiro de 1979, com manifestações estudantis contra decreto imperial, obrigando compra de uniformes escolares fabricados pela família Bokassa. Os protestos se transformaram em tumultos brutalmente suprimidos. Dezenas de estudantes foram levados à prisão de Ngaragba. 30 foram empurrados numa cela para uma pessoa. Outro grupo de 20 sofreu destino similar. Na manhã seguinte, muitos estavam mortos. Testemunhas afirmaram que Bokassa apareceu pessoalmente para espancar e matar estudantes. A mídia francesa o apelidou açougueiro de Bangui. Não suportando mais o constrangimento, os franceses decidiram removê-lo. Em 20 de setembro, enquanto visitava a Líbia, tropas francesas voaram para Bangui e instalaram David Dacko como presidente. Bokassa procurou asilo na França, mas foi rejeitado. Refugiou-se na Costa do Marfim. Em julgamento ausente em 1980, foi acusado de assassinato e canibalismo, sendo sentenciado à morte. Enquanto no exílio, escreveu autobiografia revelando presentes de diamantes dados a Giscard d'Estaing. Essas revelações ajudaram a derrotar Giscard nas eleições de 1981. Após 4 anos na Costa do Marfim, estabeleceu-se em Paris. Em 1986, sentindo saudades, retornou à República Centro-Africana, onde foi julgado, considerado culpado de assassinato, mas absolvido de canibalismo e sentenciado à morte. A sentença foi comutada para prisão perpétua, depois 20 anos. Após 7 anos, foi libertado, passando os últimos anos em Bangui com pensão do exército francês. Jean Bedel Bokassa morreu em 1996, aos 75 anos, enterrado em túmulo sem marcação. A história de Bokassa não é apenas sobre um ditador megalomaníaco, mas reflexo do legado colonial e complexidades da África pós-independência. Seu reinado de terror durou 14 anos, deixando cicatrizes que persistem hoje. Bokassa representa o arquétipo do líder corrompido pelo poder absoluto. Sua transformação de soldado disciplinado para imperador, que mantinha leões executores, ilustra como o poder sem controles corrompe completamente. Mais perturbadoramente, expõe a cumplicidade ocidental em sustentar ditadores brutais quando serve interesses geopolíticos. A coroação extravagante, custando 22 milhões em um dos países mais pobres, permanece como exemplo grotesco de má governança. Enquanto crianças morriam de fome, Bokassa gastava fortunas numa fantasia napoleônica existente apenas em sua mente perturbada. O caso destaca como traumas infantis moldam líderes destrutivamente. A morte brutal do pai e suicídio da mãe deixaram cicatrizes manifestadas em obsessão pelo poder e necessidade compulsiva de reconhecimento. A brutalidade do regime, exemplificada pelos massacres estudantis e execuções públicas, demonstra como ditadores usam terror como ferramenta política. Por fim,
Sua queda veio não por revolução popular, mas intervenção da mesma potência que o sustentara por anos. A República Centro-Africana nunca se recuperou dos anos Bokassa, permanecendo um dos países mais pobres e instáveis do mundo. Seu legado serve como lembrete sombrio de como um indivíduo pode devastar uma nação inteira. Se esta jornada pela mente de um dos ditadores mais bizarros da história te impressionou, não esqueça de deixar seu like para fortalecer nosso canal e se inscrever para mais conteúdos sobre figuras fascinantes da história africana. A história de Bokassa permanece como aviso eterno sobre perigos do poder absoluto e importância de instituições democráticas fortes.